O nome é de escritor, mas a casa é de um artista das cores. Aqui, Euclides criou um ambiente repleto de suas obras, desde as bem-humoradas caricaturas às releituras de pintores famosos. E foi entre inspirações artísticas e personalidades conhecidas que Euclides, tatuador profissional durante 5 anos, relatou sua experiência com o ocultismo. Por volta de 2005, eu tive uma influência direta dessa potestade que eu te falei que me enganou durante um período de tempo, que se passava por espírito de luz. Ele se apresentava como um vampiro, só que ele falava o quê? Que ele havia existido há certo tempo atrás, né? Só que ele já não existia mais no plano material, que ele já havia se tornado um espírito de luz e que a missão dele era o quê? Era me ajudar no processo de evolução. Ele me ensinava os princípios da reencarnação da alma. E ele passava as mensagens para o meu irmão Eliel. E foi a partir daí que eu comecei a ter contato com espíritos. Conversava sobre certas coisas, era como se fosse desvirtuando a pessoa do caminho da verdade. Sobre o estado da pessoa após a morte, né? Que não era o fim, que ela começava a viver mesmo. E hoje em dia eu vejo que não era um espírito de luz, que nada mais era que um anjo caído, que um anjo de trevas. E o artista, que brincava com as cores, começou a perder-se na escura ausência da luz. Eu criei uma certa antipatia, né? Um certo desdém à religião cristã, a Cristo, a Deus. Só que antes de vir as consequências negativas, eu gostava. Eu me sentia bem, massageava o meu ego. Só que aí depois que veio as consequências negativas, eu vi que realmente eu deveria me abster daquilo ali. E eu comecei a ouvir algo que foi o seguinte, assim, muito maior do que tudo que aconteceu em minha vida. Eu comecei a ouvir um som muito angelical, uma música sacra. E eu tinha o rádio aqui, a gente sempre ouvia o rock pauleira. Eu olhei para trás, eu olhei e falei, que som que é esse, rapaz? E meu irmão estava desligado o som. Mas eu comecei a ouvir uma voz muito tranquila. Uma voz que eu nunca ouvi ser humano falar. E essa voz, ela falou assim para mim, você me conhece? Eu desconfiei de quem era. Daquele que eu há tanto tempo não acreditava mais, tinha deixado de lado. E ele falou para mim assim, olha, eu sou Jesus. Eu sou o seu Salvador. E ele falou para mim assim, olha o caminho que você está seguindo. Falei com meu irmão, olha, a partir de hoje, eu não boto mais cigarro na minha boca, eu não boto bebida, Jesus Cristo existe. Foi aí que a TV Novo Tempo, né, entrou, através da Sky, né, Deus usa as coisas, né, que o homem faz, muitas coisas que o homem faz para o benefício do reino. Parecia que era Deus me chamando mesmo a algo diferente, né? Eu vi uma diferença. E os estudos ali avançados ali me chamaram a atenção, o grau de conhecimento dos apresentadores. Eu queria referências históricas. Então na TV Novo Tempo eu vi que elas apresentavam o texto e o contexto. E eu fui adquirindo um senso de compreensão melhor. Porque antes eu procurava em outras religiões, outras filosofias, nos meus próprios conceitos. E hoje em dia eu noto que aquilo ali era uma fuga de realidade. Nós sabemos que a paz interior é o único que pode conceder a nós. Hoje em dia eu acredito, né, com toda convicção, com toda a minha fé, somente Cristo. Tem muitas pessoas que têm ligação com o ocultismo, às vezes tem aquele desejo no íntimo ali de se desligar, só que não se desligam por quê? Por causa do medo. Como que eu serei visto pelas pessoas que estão à minha volta? Mas graças a Deus ele me provou o contrário. Estou bastante feliz, né, por isso tudo. E quem ainda não conhece, né, quem ainda não conhece Cristo Jesus, quem ainda não abriu o coração para ele entrar e fazer morada, esse é o momento.